Boa noite, irmãos. Graça e paz. Agradeço a todos, que estão aqui, agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco do amor de Deus. Agradeço a todos que estão aqui, amém? E hoje, o que eu trouxe para vocês aqui, que Deus tocou no meu coração, para que eu viesse aqui. Obrigada, irmã. Obrigada, Angela. Então, hoje eu trouxe aqui, para vocês uma palavra vinda de Deus. Então, quantos de nós aqui, que a gente pede oração, a gente tem uma oração intercessória, a gente ora por alguém, pede uma oração para alguém quando a gente está com dificuldades. Mas vocês já imaginaram Jesus orando por nós? Eu fiquei maravilhada, porque Jesus orou por mim, orou por cada um de vocês. Jesus, ele fez a oração. Essa oração que ele fez, ele começou glorificando a Deus, orou pelos discípulos e orou para aqueles futuros crentes que ainda iam de vir. Deus, ele pensou em tudo, ele enviou Jesus e Jesus intercedeu por nós, Jesus ainda intercede por nós. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em João 17, 18 e 19. Amém? Podemos ler? Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, Jesus aqui está pedindo ao Pai, que Ele ajude-nos, para que nós possamos nos santificar na verdade. Porque aqui, a palavra de Deus, Ele pede assim para nós, para que a gente se santifique na verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Então, não tem como a gente se santificar se a gente não está atento à palavra de Deus, não está atento àquilo que Deus quer nas nossas vidas. Jesus, ele se santificou mesmo sem ter pecado. Ele se santificou por nós. Ele foi e abriu o caminho para nós, para que nós pudéssemos ter força para nos santificar também. Porque o santificar não é a gente só vestir uma vestimenta de religioso, de cristão, dentro da igreja, mas a gente também tem que ter aquilo dentro de nós constantemente. Então, Jesus, ele fala assim, eu me santifiquei para que vocês pudessem também se santificar. E aí, quando ele fala, assim como eu fui enviado ao mundo, eu vos enviarei também. Então, Deus enviou Jesus para o mundo, para que ele resgatasse a humanidade, para que ele fizesse conhecido o nome de Deus, desse testemunho do nome de Deus, o único Deus verdadeiro para as nossas vidas. Então, ele veio ao mundo para fazer isso. E nós também temos a nossa parte. Ele vai enviar-nos também ao mundo para que possamos falar do amor de Deus, para que possamos falar para as pessoas, dar bons testemunhos e falar do amor de Deus para as pessoas. Então, esse é o cumprir do ID e falar com as pessoas.
Então, quando ele fala que ele vai nos enviar ao mundo, nós temos que estar santificados, porque como que a gente vai transmitir a voz de Deus se a gente não sabe qual é a voz dele? A gente não conhece, não está santificado na verdade, que é a palavra. Então, a gente não tem como transmitir para as pessoas o que Deus quer, porque a gente não conhece. Então, aí no outro versículo, no 19, ele fala: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles se santificam, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, Jesus, como eu disse, ele não teve pecado, não pecou e ele se santificou. E nós temos que nos santificar também. Por quê? O que Deus pede? Deus pede para que você você é santificado, aí a gente pensa assim, não, como que eu vou ser santo? Ninguém é santo, todo mundo tem pecado. Claro que todo mundo tem pecado, a gente já nasceu no pecado, mas a gente pode afastar do pecado. A gente pode sim, porque Jesus ele disse que ele se santificou para que nós pudéssemos também ser santificados. Então, nós podemos sim, no nome de Jesus, a gente pode se santificar. Pode sim a gente estar firme na palavra e a gente procurar fazer aquilo que Deus pede para que a gente faça. Porque muitas vezes a gente tem um olhar assim, um olhar que não está assim como a gente vê uma coisa, mas a gente pensa que está vendo aquilo e não está. Por quê? A gente pensa que está tudo certo na vida da gente. A gente fala, eu estou indo para a igreja, estou adorando a Deus, estou cantando louvor, eu não fumo, eu não bebo, não faço isso, não faço aquilo, mas a gente tem que olhar, a gente não sabe se está sendo mesmo santificado, a gente não tem como, porque, na verdade, na palavra de Deus, a palavra de Deus é muito séria, porque ele fala assim para nós, conhecendo a palavra, quando você conhece a palavra, você tem como, por exemplo, uma pessoa chega até você, vai conversar com você, vai falar com você, você tem como falar com aquela pessoa, você trazer uma palavra de conforto para aquela pessoa, você falar do amor de Deus para aquela pessoa, mas já imaginou você chegar para uma pessoa e a pessoa falar um problema com você e você falar assim, tá certo, é assim mesmo, não, faz isso, não, faz aquilo. Por quê? Você não sabe o que Deus aconselhou, você não sabe o que Deus pediu para você fazer. Então, nós temos que cada vez mais nos santificar. Por quê? Ele é santo. E as almas ao nosso redor, elas têm um anseio enorme por isso, porque nós somos cartas vivas diante dos homens. Nós somos a melhor Bíblia para a humanidade, porque eles veem em nós. Então, nós temos que ser santo, não só aqui dentro, mas também em outros lugares. E quando você fizer isso, você vai saber o que você vai fazer, o que você não pode fazer. Então, irmãos, é isso que eu tenho a dizer da palavra de Deus. E em tudo que a gente leu aqui, em tudo que a gente vê aqui, a palavra de Jesus só traz uma verdade em si. Jesus nos ensina que a santidade é possível para nós, é possível aqui nesse mundo que está tão conturbado, tão cheio de maldade, é possível sim para nós. É possível nos afastar do mal. E quando a gente se prepara, quando a gente se afasta do pecado, a gente faz aquilo que Deus quer, a gente faz o que agrada a Deus, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o que acontece? Você vai fazer a vontade de Deus. Você vai fazer o que agrada a Deus. Porque a gente, eu falo assim no geral, porque muitos de nós pode desagradar a Deus. No íntimo nosso, pode sim desagradar a Deus em alguma coisa. Então, se a gente tiver
sempre ligado na palavra de Deus, sempre ligado em Deus, a gente vai saber como proceder, como é o agir de um cristão. Porque eu falo assim por mim, porque eu vejo que muita coisa que Deus tem mudado na minha vida foi através da palavra de Deus. Foi através de conhecer, porque não bastava só eu ouvir alguém falar para mim. Alguém falar para mim da palavra de Deus, vinha e falava, mas era uma coisa assim, eu estava ouvindo falar. Mas quando você pega as Escrituras e você lê com atenção, você lê com amor, você põe no seu coração que você quer ouvir Deus falar com você, aquela palavra vai te transformar. Aquela palavra vai fazer algo surpreendente na tua vida. Automaticamente, você vai mudar. Você não vai simplesmente fazer porque tem que fazer. Vai ser, a sua vida vai ser assim. Você vai fazer porque você tem amor a Deus e está agradando a Deus. E quantos de nós, se olharmos para dentro de nós, estamos santificados mesmo? Quantos de nós, olhando para dentro de nós, lá nas quatro paredes do nosso lar, se nós estamos santificando mesmo a Deus? Sabe por quê? Porque a gente falar de boca é fácil, mas tem muitas coisas que nos pega de surpresa. Muitas coisas. Dentro do nosso lar, um programa, uma conversa que vem de atravessado, qualquer coisa que você está ali, um vento que te leva para qualquer lugar, se aquele vento te levar para qualquer lugar, você tem que olhar para dentro de você, porque se dentro de você não tem aquela santificação, você não está firmado em Deus, você vai seguir aquele vento. Se uma pessoa falar para você uma coisa, você acredita. Se falar outra, você acredita. Eu falo isso porque comigo foi assim. Eu não falo isso porque eu ouvi de ninguém, porque comigo foi assim. Eu ouvia muito, um aqui, outro ali, outro lá, e a minha cabeça ia de acordo com aquilo que as pessoas falavam para mim. Só que, a partir do momento que eu comecei a apagar aquilo que as pessoas falavam e crer somente no que está escrito, eu comecei a ter uma transformação na minha vida. Uma transformação de dentro para fora. Não foi só uma transformação, ela começou a me dar vida aqui dentro. E é por isso que eu falo para vocês. Então, irmãos, a gente tem que, vamos nos santificar cada vez mais, vamos ocupar o nosso tempo, porque nós estamos vivendo num momento muito difícil, complicado, e a gente deixa a nossa mente se dispersar por muitas distrações. O celular está cheio de distração, e você pega uma, vai uma atrás da outra. Então, o que acontece? A gente se distrai e a gente não tem um tempo para Deus, um tempo de qualidade para Deus. O momento que a gente tinha para a gente estar adorando a Deus, nos santificando, nós estamos vendo coisa que não vai edificar em nada, não vai nos santificar e também não vai nos ajudar, vai deixar nossa mente cada vez mais dispersa. Então, a gente tem que pedir para o Espírito Santo. Pede para o Espírito Santo que ele vai mostrar como é que eu tenho que me santificar, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que fazer, o que está me impedindo de adorar a Deus como devo, o que está me impedindo? O Espírito Santo mostra. O Espírito Santo vai mostrar o que a gente está fazendo, que está nos separando dessa santificação. Porque nesse momento, não é porque só é esse momento que a gente está vivendo, que a gente que é escancarado tudo, não é por isso, mas é porque isso que Deus quer das nossas vidas. Deus quer um coração puro, e sem a santidade, nós não veremos a face do Senhor. E não é essa santidade que a gente acha que tem, não é.
E sem essa santidade, nós não veremos a face de Deus, não veremos a face do nosso Pai. Então, se a gente almeja o céu, se a gente almeja a nossa vida eterna, nós temos que nos preocupar agora, colocar a nossa vida agora na direção de Deus, colocar a nossa vida no eixo, porque o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Então, irmãos, a palavra que eu tenho hoje é essa, que a gente possa nos santificar cada vez mais, que a gente olhe para dentro da gente, que a gente vê o que a gente tem feito para Deus, o que a gente tem feito para Deus. E isso vai nos fazer muito bem. E aí vamos abrir a nossa Bíblia também em 1 João. Vamos... Não, primeira é 1 João. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aqui em Hebreus 4, diz assim, Hebreus 4, de 13 a 16, que diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nossas vidas, nossas atitudes, por mais que a gente tenha uma vestimenta, por mais que a gente tenha uma santificação assim superficial, mas a nossa vida está nua perante Deus. Então, e nós vamos ter que prestar conta disso tudo. E aqui no 15 diz assim, no 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa mente na nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, nós temos um sumo sacerdote que ele está no céu ainda intercedendo por nós. Ele intercedeu por nós e ele continua a interceder por cada um de nós. Ele está lá na direita do Pai intercedendo por cada um. E ele é suficiente para que nós possamos nos achegar a ele e pedir perdão e ver o que a gente tem que mudar em nós mesmos. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele vai nos ajudar. E que a graça de Deus, que ela abunde os nossos corações e que a gente possa encontrar esse equilíbrio que é necessário a gente ter. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigada.
Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Obrigado, irmã Cleusa. Palavra gloriosa, né, irmãos? Só a graça de Deus para nos sustentar e o sangue de Jesus para nos purificar, né? De toda a injustiça, de toda a maldade que habita em nós. E eu vou chamar aqui agora o nosso pastor Rai, que voltou de férias e hoje está oficialmente de volta aos trabalhos da igreja. Amém? Aleluia. Pastor Rai, por gentileza. Graça e paz, amados. Boa noite e glória a Deus por essa mensagem e por esse culto, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Parabéns, irmã Cleusa, Tomé, ministros de louvor, cada irmão e irmã que está aqui na nossa igreja local, que nos acompanha nas redes sociais. Deus seja louvado por esse momento tão precioso, amém? E eu quero orar agora, para que essa palavra, para que esse culto entre no nosso coração, amém, meus irmãos? Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque hoje nós nos reunimos para te adorar, te engrandecer, te glorificar, e como fomos abençoados pelos louvores, como fomos abençoados pelas orações, e como fomos abençoados, ó Deus, por essa mensagem da tua serva Cleusa. Obrigado, Deus, porque hoje, de uma forma, eu diria até diferente e especial e única, nós estamos aqui reunidos num outro dia da semana, mas com o mesmo ideal, que é buscar a tua face, glorificar o teu nome e invocar a tua presença sobre nós. Guarda essa palavra nos nossos corações. Que cada palavra, que cada frase, que cada oração chegue diante do Senhor e que o Senhor nos responda segundo a tua vontade. Obrigado, Deus, por tudo que foi feito. Eu te agradeço e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje estou de volta às atividades da igreja e, querendo Deus, domingo nós iremos compartilhar vários detalhes com vocês, tá bom? Então, para nós não nos alongarmos muito em virtude do horário, e inclusive, hoje foi uma exceção, nosso culto de oração de quarta-feira, numa quinta-feira, com cara de quarta, mas em virtude da tempestade que caiu ontem, em virtude da ausência de sinais, mas já deixe certo, que numa outra ocasião, mesmo sem luz, sem internet, nós estaremos aqui reunidos. Amém, meus irmãos? Tá bom? Eu sei que você amou de estar aqui conosco, mas foi possível fazer isso essa semana, mas já semana que vem não seria. Por quê? Porque as aulas do seminário voltam terça-feira. Inclusive, fica aqui o meu convite, desde já, para todos os irmãos estarem presentes aqui e trazerem os seus amigos, porque nós estaremos fazendo aqui na nossa igreja local, terça-feira que vem, a abertura do ano letivo de 2024. Amém, meus irmãos? Você pode dar um glória a Deus? 12 anos, querendo Deus, iniciaremos o ano que vem. Isso é uma graça. 12 anos formando obreiros. Nossa irmã Cleusa, o ano passado iniciou nas fileiras e ela está aprendendo conosco. Então, eu louvo a Deus, peço que os irmãos reguem de oração, para que Deus nos dê força, graça, sabedoria, unção. Peçam para que Deus traga alunos. E, como eu disse há pouco, semana que vem teremos aula inaugural na terça, e as aulas voltam, terças e quintas. São aulas online, mas em tempo real. Então, hoje não deu para unir o útil com o agradável. Tá bom, meus irmãos?
E querendo Deus, nós nos reuniremos agora também sábado. Nós temos uma reunião dia 3 agora e dia 17, uma reunião com toda a igreja. Então aguardo vocês para a gente estar fazendo alguns alinhamentos e querendo Deus, nos vemos domingo, tá bom? Amém, meus irmãos? Não se esqueçam de orar pelo seminário, tá bom? E também pelo meu paizinho, como o Tomé disse, ele está na UTI, prestes a fazer um cateterismo. Como vocês sabem, o seu Bezerra agora virou ovelha de Jesus, glória a Deus. Domingo dia 21, enquanto cultuávamos aqui a Deus, eu pude orar com ele. 35 anos depois, Deus me deu a graça de poder ver meu pai confessar a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Aleluia! Mas o nosso pedido é que Deus alongue a vida dele sobre a terra, para que a gente possa ver as maravilhas de Deus juntos e desfrutarmos do que Deus tem para todos nós. Mas que aconteça a vontade do Senhor na vida dele. Amém, meus irmãos? Mas a minha oração é, eu quero ver o meu pai aqui, eu quero ver ele passar pelo batismo, eu quero ver como eu vi muitos irmãos, muitos parentes. Amém? Então vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar para encerrar esse culto tão maravilhoso. Querido Deus, muito obrigado por mais esse culto especial. Obrigado também, Pai, pelo regresso das minhas férias. Obrigado pelo cuidado da igreja. Obrigado, Deus, pelos obreiros que trabalharam durante esse período de descanso e que foram tão usados pelo Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Agora eu te peço, meu Pai, leva-nos em paz. Derrama da Tua graça sobre todos nós e que possamos ter um regresso abençoado aos nossos lares. E aqueles irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais ou que ouvirão esse culto depois, que a Tua bênção e graça estejam sobre todos eles e que todos tenham um encontro poderoso com o Senhor. Eu te peço, meu Pai, abençoe o Teu povo, abençoe as nossas famílias, abençoe essa igreja e essa cidade, em nome de Jesus. Amém. Quero dar a bênção apostólica, amados. Estenda suas mãos, recebendo de Deus a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Está encerrado o nosso culto.